Oi, alunos, né, do curso de Geografia EAD. Vamos mostrar nessa aula a distribuição, a forma, na verdade, de apresentação dos dados estatísticos. Aqui, no exemplo, são apresentados em forma de tabela, que geralmente esses dados são apresentados em forma de tabelas, né? Aqui no nosso exemplo, os valores de uma pesquisa sobre a estatura dos alunos de um colégio X. Então, foi feita essa tabela com uma distribuição aleatória. E fica difícil, por exemplo, da gente identificar qual é o valor de menor estatura e de maior estatura. Para essa tabela não ordenada, nós denominamos de primária, onde só dispõe os dados brutos. Aqui a gente já ordenou, já organizou em uma ordem crescente os valores. E aí dá para você verificar o valor de menor estatura, de maior estatura, né? E até calcular com facilidade a amplitude. No nosso exemplo, a amplitude corresponde à diferença entre o maior valor da amostra, 173, menos o menor valor, 150, 23. Né? É a amplitude aqui no nosso exemplo. Podemos melhorar a apresentação desses dados, né? Em valores ordenados em coluna, onde um lado da coluna colocamos cada valor levantado na pesquisa. E numa outra coluna, colocamos o número de vezes que aquele valor aparece ou se repete. Por exemplo, aqui, a estatura 158 centímetros, né, na nossa amostra, ela aparece 2 vezes, se repetiu 2 vezes. A outra 5 vezes, 4 vezes, e assim por diante. Então, numa coluna, a gente coloca os valores, né, pesquisados, e na outra coluna, coloca-se o número de vezes que esse valor se repete. Para isso, nós chamamos de frequência. O número de vezes que um determinado valor, uma determinada variável se repete. Frequência. E a tabela que a gente apresenta a frequência, nós chamamos de distribuição de frequência. Mesmo na tabela anterior, o volume de dados era muito grande. É necessário reduzir para apresentar esse número de dados. E uma forma de reduzir esse volume de dados é apresentar, por exemplo, os valores pesquisados, os valores levantados na forma de classes, em intervalos. Como aqui no nosso exemplo, estaturas entre 150 e 154. Repete-se 4 vezes. Tá? Valores entre 150 e 154 aparecem 4 vezes. E assim por diante. Né? Esse intervalo 9 vezes, esse intervalo 11 vezes. Tá? Então, aqui é uma outra forma de distribuição de frequência em classes, em intervalos. Diminui, reduz bastante o volume de dados. Aqui eu apresento, né, os elementos de uma distribuição de frequência. O primeiro vocês já conhecem, que é a classe, é o intervalo de variação da variável. Representa o símbolo, é a letra I minúscula. Entre parênteses aqui dos elementos, ao lado dos elementos, são os seus símbolos. O limite de classe, que é a diferença entre os extremos de uma classe. Amplitude da classe, né? Também é a diferença entre o limite superior e inferior de uma determinada classe. É a medida do intervalo, né, da classe. Amplitude total da distribuição é a diferença entre o limite superior da última classe, tá? O limite superior da última com o inferior da primeira. Amplitude amostral
também é a diferença entre o valor máximo e mínimo da amostra, que no nosso caso foi 23, naquele primeiro exemplo. Ponto médio de uma classe é o ponto que divide, né, aquele intervalo em duas partes iguais. Frequência simples ou absoluta é o número de vezes observada de uma classe ou de um valor individual. Né? Isso é a frequência simples. Né? O número de vezes que aquela classe aparece, né? Ou o número de vezes que um valor discreto individualmente aparece. Agora, tipos de frequência. Né? Simples ou absoluta. Né? É o tipo, não é como elemento de frequência. O tipo de frequência. São os valores que representam o número de dados de cada classe. Tá? O número de dados de cada classe. Então, a soma das frequências é igual ao número total dos dados. A gente vai ver mais adiante, em que eu vou somar todas as frequências, e o valor vai ser exatamente igual ao número de dados pesquisados. Frequência relativa é a razão entre a frequência simples, né? Aquela frequência simples, aquele valor simples, pela a soma, né, de todos os valores simples. Né? Então, essa razão nos dá a frequência relativa. E a frequência acumulada, né, é a soma de frequência de todos os valores de frequência até um limite superior de uma dada classe. Tá? Então, é a soma de todas as frequências, frequência 1, né, a primeira frequência, a segunda frequência, você vai somando todas elas até o limite superior de uma dada classe. Em geral, a última classe, dentro daquele seu conjunto. Nem sempre dá para fazer a distribuição de frequência, apresentar, né, essa distribuição de frequência em classes. Por quê? Porque os intervalos são muito curtos. Quando os intervalos são curtos, fica difícil, né, de você fazer essa distribuição. É melhor colocar o valor direto, individualmente. Isso acontece, quando isso acontece, essa variável que a gente está estudando, nós chamamos de variável discreta. No nosso exemplo aqui, nós utilizamos, por exemplo, o número de cômodos de casas ocupadas por 20 famílias. Na nossa amostra aqui, né, nossa amostra, por exemplo, 1, 2, 3, né, nossa amostra, né, que corresponde a 20 famílias. A variável x aqui é o número de cômodos. Então, nós temos aqui, né, casas com 2 cômodos, né, ocupada por 4 famílias. Casa com 3 cômodos apareceu 7 vezes. 7 famílias têm casa com 3 cômodos. 4 cômodos, né, se repetiu 5 vezes. Ou seja, 5 famílias têm casas com 4 cômodos. E assim por diante. Observa-se aqui, então, que eu somando as frequências, né, o número de vezes que cada cômodo apareceu, dá como resultado 20, que é igual ao número de famílias que foram pesquisadas na nossa amostra, 20. Né? Soma, então, da frequência igual ao número de dados. Né? No nosso caso, 20. Aqui, então, eu mostro para vocês como se representa graficamente essa distribuição de frequência. Nosso primeiro gráfico, né, que representa a distribuição de frequência, é o histograma, que é formado por retângulos justapostos, onde a altura do retângulo corresponde à frequência, ao valor da frequência. A largura corresponde à amplitude da classe. Né? Tá? Correto? E essa largura, elas têm que ser iguais.
né, se constrói histogramas com larguras, né, com amplitudes iguais, tá? Com classes, né, iguais aqui, né? Tá ok? Então, aí você tem, então, o histograma, uma forma de representar graficamente a distribuição da frequência. A outra forma, né, ali era uma frequência simples, aqui a frequência acumulada, melhor se representa na forma de uma curva, né, onde os valores da frequência acumulada, aquela soma, frequência 1, soma com a frequência 2 e assim por diante, aqueles valores, você plota em eixos perpendiculares, são esses eixos aqui, perpendiculares à abscissa, né? Aqui é um plano cartesiano, XY, tá? Abscissa e ordenada. Então, em linhas verticais, perpendiculares à abscissa, você vai plotando, tá, os valores dessa soma acumulada das frequências. E dá para você uma curva. Por fim, né, a frequências que não dá para representar em classe, né? E aí os valores diretos aqui, ó, né? Ali do nosso exemplo, só para lembrar, né? Olha lá, você vai colocando aqui, tá? Então aqui é o número de cômodos, então casa com 2 cômodos, se repetiu, né? 4 famílias tem, né? Aqui, né? Então você vai frequência 4, né? 2 cômodos, 4 famílias, 3 cômodos, né? 7 famílias. Você representa com linhas verticais, né, com linhas verticais, perpendicular à abscissa novamente. E a altura dessas linhas corresponde à frequência aqui, né, a frequência simples. Tá? Lembra que a soma deu 20. E ao lado aqui, né, nós temos a frequência acumulada. Então, veja bem, aqui 4, 4 mais 7, 11, 11 mais 5, 16, né, e assim por diante. A frequência acumulada. E a gente representa na forma de uma curva. Se fosse plotar esses valores aqui, ia dar uma curva. Tá? Então, pessoal, é isso que a gente tem por enquanto. Né? Aguarde que próximos vídeos, aulas, eu apresentarei para vocês. Tchau!